Olá, amigos, professores e educadores que acompanham a TV Comunitária de Brasília. Meu nome é Paula e eu estou aqui no TV Simpro para falar sobre um tema muito importante, que é o lançamento da campanha do Abraço Negro. E quem está com a gente aqui hoje na TV Comunitária para falar desse assunto é a Elbia Pires, que é diretora do Simpro DF, lá da Secretaria de Raça e Sexualidade, e também a professora de História da Rede Pública aqui do DF, que é a Thaís Rocha. Tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Thaís. Mais uma vez, muito obrigada, Paula, pelo espaço que a gente tem para conversar sobre essa temática que para nós é muito cara, é muito importante, né, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. E o lançamento do Abraço Negro, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Perfeito. A Elbia você já conhece, né? Mas tem a figurinha nova aqui, que é a Thaís. Você quer falar um pouquinho da sua trajetória antes da gente começar a entrar aqui, né, no nosso tema? Temática. Então, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Eu sou a professora Thaís Rocha, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sou professora de História. Trabalho no Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, conhecido como Centrinho, né? E lá a gente costuma fazer abordagens relacionadas à temática racial durante todo o ano, né? Assim, a gente está no momento de problematização da questão da Lei Áurea agora, depois vai ter o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, mas a gente gosta de fazer essa discussão durante todo o ano letivo, né? Legal, legal. Bom, o TV Simples, ele está sendo transmitido ao vivo pela TV Comunitária, pelas nossa fanpage e também pela fanpage do Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal. Quem estiver nos assistindo, eu tive a informação que o pessoal do Centro de Ensino Fundamental 1 de Planaltina está acompanhando ao vivo aí no Face, e vocês podem enviar perguntas que as professoras vão responder ao vivo aqui no nosso programa. Então, quem estiver assistindo, professores, educadores, pais, alunos que estiverem acompanhando o programa de hoje, vocês podem contribuir, participar e enviar perguntas aqui para a gente responder ao vivo. Bom, vamos lá. Para começar, eu vou pedir para a Elbia, né, falar para a gente o que é e qual que é a finalidade do projeto Abraço Negro. Então, o Sintego, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Goiás, lançou há alguns anos, né, este projeto, né, que chama a Campanha do Abraço Negro, que é que se propõe a trabalhar, discutir a temática da eliminação do racismo, né, por uma educação antirracista, democrática, uma educação libertadora. E nós, do Simpro DF, então, através da CNTE, da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, abraçamos também o projeto Abraço Negro, porque entendemos que precisamos, né, no ambiente da nossa escola, das nossas comunidades, discutir de forma profunda, né, de forma intensa e diariamente, né, as questões relacionadas ao racismo e principalmente ao combate ao racismo, para que tenhamos uma sociedade mais solidária, mais justa, com equidade de tratamento, com respeito a todos e a todas, independente da sua cor ou da sua orientação religiosa, né, da sua confissão religiosa, uma vez que essa temática abraça a discussão da cultura e da religiosidade das comunidades de matrizes africanas. Então, a gente acha que é extremamente importante fazer essa discussão nesse momento. Muito, né? E como que é a execução do projeto? Então, a gente vai fazer o lançamento depois de amanhã, no dia 17, na sede do Simpro. Nós vamos fazer o lançamento do projeto. A nossa intenção a partir desse ano, é fazer um projeto onde a gente esteja mais próximo das escolas que vão estar executando, desenvolvendo o projeto, que é um projeto por adesão. Então, as escolas que querem desenvolver o projeto conosco podem vir ao lançamento. A gente vai entregar alguns materiais, alguns textos orientadores, algumas propostas de atividades, para ir orientando. E a intenção é que, ao longo do ano, as escolas que estão participando do projeto se retroalimentem, né, nas propostas pedagógicas, troquem experiências, proponham umas para as outras atividades, para que quando chegarmos ao 20 de novembro, que formos discutir, né, o 20 de novembro, a imagem de Zumbi dos Palmares, o porquê do 20 de novembro, os nossos alunos já tenham aí uma construção
em uma compreensão, né, do que é ser negro no Brasil, né, do que é ser negro no Brasil nesse momento histórico em que nós estamos vivendo. E aí a ideia é que a gente possa naturalizar essa conversa no interior da escola. Claro, claro. Bom, agora, Thaís, eu queria que você falasse um pouquinho como que é desenvolvido, né, na escola o trabalho de combate ao racismo. Bem, o CF1 de Planaltina, ele conta com diversos projetos, né? E dentre eles existe o projeto Diversidade na Escola, no qual a gente trabalha com a questão racial, com a questão de gênero, sexualidade e com a questão da inclusão, né? Então, esse projeto, ele caminha durante todo o ano, né? Esse projeto, ele está ativo durante todo o ano, na sala de aula de cada professor. A gente trabalha, ora de forma interdisciplinar, ora não. Existem eventos, por exemplo, a gente problematizou a questão do 13 de maio agora. A gente tratou da questão indígena no mês passado, né? E assim, mas a gente não se baseia apenas nas datas comemorativas para fazer essas problematizações, né? Porque a nossa ideia é justamente combater aquilo que o professor Francisco Tiago ele chama de currículo festivo, que é aquele currículo que só se atém às datas comemorativas e trabalha aquilo de forma superficial, folclórica, estereotipada, né? O que a gente busca é justamente romper com esses estereótipos, fazendo com que a diversidade seja algo respeitado durante todo o ano letivo, durante todo o processo de ensino e aprendizagem, né? Claro. Bom, nós sabemos que nas escolas a importância dos projetos, né, para complementar o ensino, né, até na dinâmica do método educativo, não é isso? Bom, vamos lá. Como que os alunos recebem essa proposta de trabalho que coloca negros e negras como protagonistas da sua história? Eu considero que a recepção é ótima, sabe? Inclusive afeta bastante a questão da autoestima, do reconhecimento, do sentimento de pertencimento, né? É muito importante que nossos estudantes, não só estudantes negros, né? Todo mundo se reconheça na história, né? Se reconheça na sociedade, se reconheça na mídia. E esses projetos proporcionam isso, que o estudante perceba suas origens ancestrais, já que a gente tem 3 matrizes étnicas principais, né? Por que trabalhar só uma? Por que não contemplar todas as outras 2 da mesma forma, a indígena e a africana? E a gente busca fazer esse trabalho, mas entendendo que é a nossa obrigação, entendeu? A gente não entende assim, nossa, é o diferencial. Não, é algo que tem que ser o padrão, o trabalho com a diversidade. Até porque a legislação exige isso, a 10.639, o currículo em movimento, ele caminha para isso, né? Então a gente está cumprindo a lei, né? Sim. Bom, dentro dessa questão tem um ponto de debate que ele gera até desentendimentos, né? Por assim dizer, que é a questão do problematizar o espaço de fala, né? Como que pessoas que não se encaixam no movimento podem contribuir para combater o racismo? Eu não preciso ser homossexual para lutar contra a homofobia, né? Do mesmo jeito que eu não preciso ser indígena para lutar pelas causas indígenas, eu não preciso ser negra para lutar pelo movimento negro, etc. E, obviamente, tem que haver a problematização do espaço de fala. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra, mas eu sei que dentro do colorismo eu possuo privilégios em relação à mulher negra de pele escura. E eu preciso fazer essa problematização no meu dia a dia, né? E assim como é bacana que os homens façam a problematização dos seus espaços de fala enquanto homens heterossexuais, né, cristãos e etc., ponderando até que ponto eu vou reforçar esse privilégio, né, e problematizando sempre esses privilégios que existem. Então, o estudante não negro pode sim pensar, refletir, deve, na verdade, sobre os problemas, sobre as questões raciais, né? E deve sim defender a causa daqueles que
foram injustiçados historicamente, né? Com certeza. Vou pedir agora também para falar a respeito como que foi a aceitação, né, por parte das equipes gestoras nas escolas em que você já está atuando com essa proposta de trabalho. Na escola atual, o projeto de diversidade na escola já existia há bastante tempo, bem antes de eu chegar lá, né? Então foi aquele casamento mesmo, do que eu penso como educação e do que a escola já estava caminhando, né? Já estava caminhando dentro de todos esses propósitos. Então não existe resistência, pelo contrário, existe estímulo e aceitação por parte do CF1, da equipe do CF1 para trabalhar com a diversidade. Porque isso faz parte do cotidiano da escola, né? Mas, assim, outras escolas é muito comum existir resistência por parte do grupo de colegas, que às vezes não compreende os motivos, não consegue compreender as razões, ou por conta do tempo curto para se trabalhar os conteúdos curriculares, que são extensos, né? Então você acaba tendo que se adaptar ao calendário, encurtar um pouco as ações, ou então desenvolver as ações apenas na sua sala de aula, no momento da sua aula, né? E aí isso dificulta um pouco, porque a questão racial, a discussão sobre o racismo é algo interdisciplinar, é algo que não está numa gavetinha, numa caixinha só da disciplina de história ou só da disciplina de sociologia. Ela tem que abranger todo o contexto escolar, né? Que vai muito além do resgate histórico, né? Exatamente. Vai muito além, permeia toda a vida, né, de todos os alunos. Exatamente. Bom, Elbia, no domingo, dia 13, o Brasil comemorou os 130 anos da abolição da escravatura, né? Também é um ponto de bastante debate. Bastante debate. Como que essa data ela é trabalhada na escola com a correção histórica, né? Então, hoje, escolas, né, como a que a Thaís trabalha, né, e o próprio Currículo em Movimento, a população, os movimentos negros, né, do povo negro, faz uma discussão bem ampla sobre o que foi a abolição, né? O que foi, de fato, a assinatura, né, do decreto hoje a gente, feito pela princesa, né, pelo Estado, pela monarquia, de quando assinou o documento dizendo, então, da Lei Áurea, né, da Lei da Liberdade para os Escravos. Sim. Porque, na verdade, foi um processo onde o trono não tinha mais opção, né? Tanto o povo negro escravizado com os movimentos de quilombo já tinham avançado bastante nas suas disputas, né, para garantir a sua liberdade, como o próprio sistema capitalista já vinha pressionando o Brasil. O Brasil foi o último país americano a assinar oficialmente, a oficializar o fim da escravatura. Né, da escravidão. Sempre o último, né? Sempre o último. Então, assim, já existia uma pressão sobre o Brasil para oficializar a liberdade do povo, né? Abolir de vez a escravidão no Brasil. Então, hoje a gente faz essa discussão, hoje a gente convida as escolas, e a gente tem escolas que fazem essa discussão, justamente para a gente desmistificar a ideia de que a abolição da escravatura foi uma benesse, uma bondade. Olha que coisa Alguém acordou um dia e disse assim, olha, ninguém merece ser escravo, então vamos abolir a escravidão. Até porque, historicamente, até a Thaís pode falar pra gente a importância desse ato. E que a conjuntura não era bem aquilo que está lá, nos livros didáticos, né? E assim, vale lembrar que durante todo o contexto da escravatura houve resistência, houve confronto, houve luta pela liberdade, né? Nem tudo se resumiu a 1888, nem tudo se resumiu àqueles abolicionistas que buscavam a transformação da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada, né? Existiu a libertação daquela população, até então escravizada, ela aconteceu também, na verdade, aconteceu principalmente por conta desses embates, por conta desses confrontos e dessa luta. Desde a resistência mais individual, como o suicídio, a formação de quilombos e etc. Né? A gente não pode invisibilizar a luta desse ato de resistência. A gente não pode invisibilizar a ação da população negra que foi escravizada aqui no Brasil anteriormente à abolição, né? Sim. E infelizmente é o que acontece, porque o nosso estudante,
ele acaba, eu falo por mim mesmo, como estudante de escola pública, ele acaba não se reconhecendo na história porque ele vê os ancestrais dele apenas naquela condição de escravizado, né? E o protagonismo daqueles grupos, e a luta, enfim, a própria história da África, que é muito invisibilizada nos livros didáticos, nas aulas de história, né? Então, no momento em que o aluno tem acesso a essas informações, ele se percebe como agente histórico também. Ele pensa, olha, provavelmente o meu ancestral, o meu bisavô, o meu tataravô, estava nessas lutas. Ele foi protagonista disso tudo, né? A história... E é algo muito forte. É importante, eu acho que uma coisa que é importante a gente frisar, que nós queremos trabalhar e nós defendemos que o 13 de maio seja trabalhado como resultado de um processo de luta, né? Como resultado que a abolição da escravidão no Brasil, ela veio como resultado da história dos povos escravizados do Brasil, da história das comunidades. Nós não estamos negando, né, a educação eurocêntrica, mas nós estamos dizendo que, para além da educação eurocêntrica, né, para além do que nos é contado a partir da visão eurocêntrica, tem os outros lados da história, né? A história tem vários lados, né? A nossa composição como povo tem vários pontos. E nós queremos compreender todos esses pontos e queremos que nossos alunos compreendam todos esses lados. E entendam, né, que nós tivemos... a abolição da escravidão no Brasil, ela é resultado de um processo de luta e de luta constante, desde o primeiro dia da escravidão até o dia que ela foi oficialmente libertada, e que, principalmente, quais as consequências, né? Como se deu essa abolição, como se deu essa liberdade e quais as consequências disso. O que nós temos hoje como realidade do povo brasileiro é também resultado do que aconteceu no processo de abolição da escravidão no Brasil. É como se deu essa abolição. Sim. E é interessante também a questão, por exemplo, a importância de projetos como esse nas escolas, em todas as escolas, né? Fazer parte da grade curricular do aluno. Porque na minha época, por exemplo, não tinha. E a pessoa tem que ir atrás, por exemplo, né? Pessoal que não teve oportunidade de ter contato com esses projetos, precisa ir atrás para fazer sua formação. Sim. Né? Então, assim, é importante que não só os jovens, mas como as crianças sejam apresentadas a diversidade para o empoderamento ser integral, né? Verdade. Bom, tem uma questão, tem muita gente participando aqui, não com perguntas, mas apoiando, parabenizando pelo tema do programa. Mas tem o Ribamar Leite, que está assistindo lá de Macapá. Olha, legal. Coisa boa. Oi, Ribamar. A Andréia Reis também está aqui participando, Jucimeire Barbosa. A Lídia Fernanda está dando parabéns pela iniciativa, né, do projeto. Neide Samico, Alberto Ribeiro. Paulo Miranda, aqui da TV Contato, também está assistindo. Vamos lá, todo mundo que estiver participando, quiser enviar perguntas, é que as meninas vão responder aqui pra gente, ao vivo. Legal. Bom, vamos lá. Tem uma questão interessante que é como que você analisa o investimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal para o desenvolvimento de uma educação não racista, né? Então, antirracista. É importante a gente dizer que o nosso currículo, né, que foi construído a muitas mãos, né, a gente vem nessa discussão do currículo, que é o nosso currículo em movimento, ele traz, né, na sua composição e nos contempla, teoricamente, né, nessa discussão da diversidade racial, da diversidade cultural. Agora, é importante a gente dizer que existe uma diferença entre o currículo teórico que nós temos e o currículo praticado nas nossas escolas. E, principalmente, o currículo que a Secretaria de Educação precisa incentivar a ser praticado. Porque uma coisa é a gente lançar o currículo teórico para as escolas. Outra coisa é, qual é a formação continuada que a Secretaria de Educação está ofertando para os nossos profissionais, né, para os nossos alunos, para garantir que esses profissionais que na sua formação não tiveram a oportunidade de ter essa ampliação de visões, possam agora ter essa ampliação para que eles possam ofertar isso para os seus alunos. Então, a nossa discussão acerca do investimento é
um investimento na formação continuada. É preciso que a Secretaria de Educação faça maior investimento na formação continuada para que as escolas possam, de fato, pôr o currículo em movimento dentro das escolas. E é nessa perspectiva que nós estamos lançando o projeto, a campanha do Abraço Negro. É garantir que o nosso currículo em movimento, no que diz respeito ao combate ao racismo, a proposta de uma educação antirracista, possa, de fato, ser praticado no interior das nossas escolas, com as nossas comunidades, com os nossos educandos. E, assim, dizer assim que a proposta do Abraço Negro, ela é para que possa ser desenvolvido por professores da educação infantil até os professores do ensino médio. Que todas as modalidades de ensino possam desenvolver esse projeto, que aí adequar cada atividade à faixa etária do aluno que está sendo atendido, claro, dos nossos cada educandos. faixa vai Entender de uma forma, vai absorver isso de uma forma, mas a nossa ideia é que todas as escolas, de todas as modalidades, possam participar e que queiram, possam participar do desenvolvimento do nosso projeto, do projeto que é do nosso sindicato, da nossa entidade, então é de todos nós, professores, todos nós da carreira magistério. Claro. Bom, e eu imagino que esse projeto foi implementado no Centro de Ensino Fundamental 1, né, lá de Planaltino, e com o objetivo justamente de implementar em todas as escolas, não é isso? Não, inicialmente, o projeto do CEF1 não é o projeto Abraço Negro do Simpro. Né? Na verdade, o que acontece? Nós e o CEF1 temos uma afinidade muito grande. Sim. E esses dois projetos, eles terminam se completando. Claro. O projeto do CEF1, ele já existe, independente do projeto Abraço Negro do Simpro. Tá. E aí, como o projeto do CEF1 é um projeto que para nós é exemplo, é referência, né, nós trouxemos a Thaís justamente para que os nossos colegas, né, do magistério vejam que é possível, para além de qualquer proposta, fazer essa discussão já existente. Porque aí a intenção também do nosso projeto Abraço Negro é instaurar um processo de educação antirracista, onde não existe esse processo de educação, e incentivar e dar visibilidade àquelas unidades de ensino que já desenvolvem algum tipo de ação e de projeto que está de acordo, está em comunhão com o nosso projeto Abraço Negro. Então, o projeto do CEF1, que é o projeto de Diversidade na Escola, ele já existe há algum tempo, mesmo antes do projeto Abraço Negro do Simpro. Tá? Não foi o projeto piloto do Simpro lá já existia. Né? Nós fazemos uma comunhão com o CEF1 porque acreditamos ser uma referência no desenvolvimento do projeto e do combate ao racismo, claro, no interior das escolas. Bom, tem para quem acha que não é importante esse tipo de projeto, tem um dado triste, né, que a gente tem observado no Brasil, e até vou pedir para a Thaís falar sobre isso, que é o crescimento do número de mortes, né, de negros e negras no nosso país. O extermínio da juventude negra eu considero como um reflexo dessa abolição mal feita, né? Uma abolição que não proporcionou inclusão social, uma abolição que não proporcionou reparos aos danos causados à população que foi escravizada e aos seus descendentes, né? Sim. E 130 anos depois disso tudo, nós ainda sofremos com o reflexo disso. A primeira lei antirracismo, que foi a Afonso Arinos, ela veio surgir lá na década de 40, muito tempo depois de 1888, né? Então, o Estado demorou muito tempo para começar a pensar em alguma estratégia para reparação de danos. E hoje em dia a gente tem em pauta a discussão sobre ações afirmativas e tudo mais, e ainda existe aquela reação grande, né, de parte da sociedade, dizendo que isso não está certo, que isso gera privilégios e etc. Mas esses dados sobre o extermínio da população da juventude negra é um reflexo da necessidade de existir, além do debate, políticas públicas de combate a esse fato tão triste, né? Porque nossos jovens negros estão morrendo muito em função da falta de acesso à educação de qualidade, por conta
da necessidade de entrar no mercado de trabalho muito cedo, por conta da vulnerabilidade social em que se encontram, né? A escola, ela cumpre o seu papel nessa discussão, mas o poder público precisa investir em ações, em políticas públicas que diagnostiquem os problemas e que tentem trazer soluções, né? Porque é fato que o jovem negro morre em maior quantidade do que o jovem branco. É fato que a maior parte da juventude negra se encontra em estado de vulnerabilidade social. E alguém tem que fazer alguma coisa, né? Eu acho que nesse ponto é importante a gente frisar, né, e a gente ponderar e a gente trazer para reflexão que nós temos, no último ano, uma quantidade de lideranças, né, de políticos, de lideranças sindicais, de liderança do movimento social, de liderança do movimento campesino, né, não brancas, né, que têm morrido em função e em razão da defesa que fazem desses grupos. Então, é importante a gente, e aí algumas pessoas não gostam quando a gente fala, mas nós passamos por um processo de golpe institucional no Brasil, judiciário, que envolveu o judiciário, que envolveu o legislativo, que envolveu a grande mídia, né? A mídia de massa, que trouxe ao Brasil um retrocesso e trouxe ao Brasil principalmente a retomada de um processo de disputa irracional entre os grupos sociais. E isso é muito ruim. E a gente tem aí várias situações que a gente... Claro, a morte da Marielle Franco, por exemplo, a vereadora do Rio de Janeiro, ela é um exemplo, né? Ela é talvez um exemplo maior que tomou dimensão midiática por ser uma pessoa pública, né? Uma pessoa pública que estava em grande evidência no momento pelas defesas que sempre fez, né? Mas ela reflete, ela é o símbolo do que tem acontecido no Brasil nos últimos 2 anos. Né? Que é muito importante a gente discutir e refletir sobre isso. Sim, por isso que, por exemplo, é preciso discutir por conta da invisibilidade que esses grupos têm sofrido historicamente. E essas mortes, elas ficam também, invisíveis. Né? Essas mortes, elas ficam invisíveis. Elas não vêm para discussão, elas não vêm para a pauta do dia. Elas não são tidas como reflexo do processo de abolição mal feito. Elas não são apresentadas, por exemplo, como reflexo da PEC 95, que foi a PEC de congelamento dos investimentos de gasto, que foi a primeira ação do desgoverno Temer, né? Que é o congelamento de investimentos em educação, saúde, segurança e de investimentos em políticas públicas. Sim, sim. A PEC 95. Então, assim, a gente precisa compreender que o avanço da morte da juventude negra, o avanço do quadro de calamidade da saúde não só pública, compreender, né? Se posicionar também, né, a população. É reflexo das ações públicas. E a principal ação pública que começou a ter reflexos rápidos e drásticos e trágicos nessa situação foi a aprovação da PEC 95. A gente não pode negar isso. E todo mundo que está denunciando isso, de uma forma ou de outra, está sendo coagido e alguns estão sendo mortos. Claro. Bom, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. É uma pauta muito importante e ela demanda tempo, né? Então, se quiserem voltar depois, para a gente continuar debatendo aí esse projeto e uma pauta como essa, tem que ser corriqueira, né? Recorrente. Eu gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou o programa aí através das redes sociais e as fanpages, né, da TV Comunitária e do Simpro, e também através do nosso site, o canal 12 da NET. E convido vocês para estarem presentes aqui e assistirem o TV Simpro também semana que vem, nesse mesmo horário, com uma outra pauta, sempre importante. E queria agradecer a presença de vocês, tá? Elbe e Thaís aqui no TV Simpro. Eu que agradeço pela oportunidade da TV Comunitária e do Simpro, né, de estarem trazendo essa discussão e compartilhando essa discussão, né? Porque não dá para fazer essas discussões só no âmbito institucional. Você tem que socializar isso, expandir e trazer a população para problematizar junto, né?
Isso é com muito certeza. válido. Então, queremos agradecer a vinda da Thaís, né? Nossa ideia ela é essa, dar visibilidade aos professores, aos nossos colegas do magistério que estão desenvolvendo trabalhos de relevância, né? Que fazem diferença na vida dos seus alunos lá na comunidade, e dizer que a proposta do Abraço Negro é para todos os colegas do magistério, todas as escolas que quiserem participar, venham para o lançamento do Abraço Negro na quinta-feira, dia 17, às 19 horas, aqui na nossa sede do Simpro. Né? Venha participar conosco, venha discutir conosco, e nossa intenção no Abraço Negro é justamente essa, né? Ampliar a discussão e fazer a troca de ideias e de sugestões e de propostas para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, antirracista, livre de qualquer tipo de preconceito. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez também pela presença de vocês. Bom, o TV Simpro chegou ao fim. Eu convido a vocês que nos assistem para continuar acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília, e também informo que é possível rever todos os programas do TV Simpro nas nossas redes, né, no site, tem a reprise semanal, também na nossa fanpage e também no nosso canal do YouTube. Os programas ficam registrados lá e você pode rever todos os programas desde o primeiro, tá ok? Meu nome é Paula Nogueira, este foi o TV Simpro. Agradeço mais uma vez, muito obrigada a todos. Esperamos que o programa ajude na formação de jovens, pais e todos que estiverem assistindo. Muito obrigada e até logo.